Boa tarde, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre capitanias hereditárias. O que foi as capitanias hereditárias? Antes de falar de capitanias hereditárias, é importante dizer que os primeiros 30 anos do Brasil foi um tipo de colonização de exploração das riquezas naturais brasileiras, sobretudo a exploração do pau-brasil. Só que começou a aumentar o contrabando, a pirataria nos territórios brasileiros. Aí o que a monarquia lusitana fez? Organizou um esquema de dividir a colônia em 15 capitanias hereditárias. Então, deu essas 15 capitanias hereditárias a 15 donatários. Esses donatários, alguns deles estavam envolvidos com esquema de corrupção. E esses donatários que financiaram a colonização. E apesar de tudo, é importante observar que os donatários não eram os donos das terras, mas os detentores dos direitos de explorar as mesmas. E os donatários, eles tinham obrigações, né, com relação às capitanias hereditárias, como por exemplo recolher impostos. Só que desde esse período ocorre um esquema chamado de corrupção no Brasil. Por que corrupção? A corrupção ela chega no Brasil com o corromper dos índios, que Pedro Álvares Cabral corrompe os índios para entregar o ouro brasileiro, as riquezas minerais brasileiras. Posteriormente ocorre a formação das capitanias hereditárias e que começa a ter fraude no tocante aos impostos dessas capitanias. E para colonizar o Brasil, o rei português não foi criterioso com o nível das pessoas que ficaram responsáveis pela colonização. Ou seja, pessoas que às vezes respondiam processos em Portugal, tinha o direito de vir e explorar as terras como donatários. Chamavam de capitanias hereditárias porque os donatários eles poderiam repassar o direito de exploração das terras para os seus filhos, que repassavam para os seus netos. Mas foi um esquema de colonização que deu errado, até que aos poucos Portugal decide fazer um modelo de governo geral, onde eles nessa fase eles transferem a capital do Brasil, que também não adiantou nada, que a corrupção continuou. Alguns dos governadores gerais da colônia brasileira, Mendes Sá e Tomé de Souza, nessa fase que surge o termo rouba mais faz, desde esse período tinha essa concepção que a liderança política brasileira confunde muitas vezes o público com o privado, ou seja, eles surrupiam o erário público desde daquele período em questão. Mas o estilo de colonização, de exploração, posteriormente ocorre a divisão em capitanias hereditárias, explica
Por que que o Brasil ainda é um país com maioria de pessoas pobres? Não. A mentalidade colonial dentro do Brasil é o que expressa por que o Brasil continua sendo um país de maioria pobre. Por quê? O brasileiro nunca teve a mentalidade de imperialista, ou seja, dominar outros povos mais fracos economicamente para enriquecer o Brasil. E isso faz do Brasil o que é essa mentalidade colonial, esse desejo de ser colônia, primeiro de Portugal, agora com a filosofia desse governo de ser colônia de Israel e dos Estados Unidos. E aí é que está o problema do brasileiro. A mentalidade, desde dos períodos das capitanias hereditárias, que foi de certa forma uma reforma agrária, embora, apesar de ter o título de exploração da terra, os donatários não eram proprietários da terra. Era mais uma coisa muito ligada aos elementos feudais ainda, essa estrutura de capitanias hereditárias. Porque o que era o donatário? Não era nada mais, nada menos do que um modo mais moderno de chamar o cara de senhor feudal, que ele tinha o direito à produção da terra e tinha seus servos que faziam, seus servos e escravos que faziam a exploração da terra. E é basicamente esses elementos que explica a mente de vira-lata do brasileiro, explica também por que o Brasil é um país de maioria pobre, explica por que temos muito pobre de direita no Brasil, que acha que a direita é a oitava maravilha do mundo, que tem que ter hierarquia, tem que ter uma classe dominante, tem que ter explorados e exploradores, usando do discurso da meritocracia. Já vem desses tempos de capitanias hereditárias. Por isso que é aquele esquema do ordem do progresso que todo mundo acha que não tem no Brasil, mas é basicamente o que acontece no Brasil até hoje. Nós somos o produto resultante de tudo que foi mal planejado no passado, resultou no Brasil de hoje. Um Brasil em que existem muitos pobres de direita e em que a pobreza extrema é uma política de governo, inclusive, principalmente desse governo que foi eleito na eleição passada, e enquanto uma minoria não chega nem a 1%, desfruta do progresso do Brasil e a minoria passa fome. Essa é a lógica da história do mau planejamento do sistema colonial brasileiro, o mau planejamento da proclamação da República. Tudo em toda a história no Brasil foi mal planejado e por isso resultou no Brasil do que é hoje, um Brasil em que a maioria do povo tem uma mente de colonizado, uma mente de vira-lata, que acha que não deve questionar o sistema. Basicamente essas informações. E no mais, galera, espero que todos tenham gostado desse vídeo. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos e para aqueles que puderem fazer doação, vou deixar na descrição o número de uma conta bancária. E no mais, galera, feliz Páscoa para todos e que o grande mestre renasça nos corações de todos. São os meus desejos e os desejos da minha família.
a todos os inscritos.